Pessoal, mais uma edição do Conexões, né? E pra gente é muito importante mostrar que o Hub está com essa nova mentalidade. E isso vem muito da necessidade dele ter representatividade. Nós estamos em Salvador, uma cidade com mais de 80% da população negra, e o Hub tem que ter ações muito direcionadas a esse segmento. Mas o engraçado dessa história é que não começa dessa forma. Eu recebo uma visita de uma pessoa que eu não conhecia até então, que veio aqui fazer agradecimento a um outro ator que está aqui no Hub, que é uma das nossas empresas aqui, parceira 071. E aí, por conta de uma recomendação do nosso amigo Jonas, que fala assim para nosso ilustre convidado, que eu vou falar em breve o nome: rapaz, a gestão do Hub mudou, o cara agora quer conversar, ele quer conhecer as coisas. Apesar de não ser muito no gosto, né? Mas ele falou: ah, mas você, eu vou lá ver quem é esse cara, enfim. E dessa conversa nasceu uma amizade real, assim. E aí eu vou falar um pouco, porque assim, ele já tem a notoriedade dele, não precisa apresentá-lo tanto, mas eu vou falar como eu o vejo. Então, é uma pessoa que está colaborando demais aqui conosco e que realmente as bandeiras que ele defende são reais e a gente vê isso na prática. Estou aqui falando nada mais, nada menos do que o meu amigo Romero, o cara da Farol Negro. Estamos aí, parceiro. Chegou aqui para agregar e, diante disso, eu não vou nem falar muito mais coisa, vou deixar ele mesmo se apresentar, né? Só deixando claro que eu sou especialista em brand, jornalista, mas vamos lá, deixa ele falar, porque agora vocês vão conhecer a essência. Fala aí, meu amigo. Primeiro, agradecer muito a você, né, por estar aqui. Acho que é esse momento que a gente, depois de muitos papos que a gente teve, acho que esse papo é que a gente é aqui, de modo mais informal, trocando, sendo registrado, depois de muita coisa offline que a gente já trocou, né? Com certeza. Mas de um prazer muito grande de estar aqui, né, junto com essa nova gestão do Hub Salvador, uma gestão que está um pouco mais sensível às questões que são caras para mim: negritude, afronegócios, diversidade, respeito à diversidade e a todas as formas de expressão. Então, para mim, é muito importante estar aqui, né? Sabe que eu sou uma pessoa um pouco chata para participar de alguns projetos, porque para mim tem que ter verdade, né? Eu sempre brinco que a verdade na mesa, banquete próspero. E Isso acho que eu aí. tenho sentido isso aqui, nesses nossos processos, nesses nossos diálogos. Então, para mim, é um prazer estar aqui trocando essa ideia e ser entrevistado agora por você, né? Vamos lá, né? Que ousadia, imagine um jornalista sendo entrevistado por um ousado, mas tudo bem. É porque inovação, se você não ousar, você não acontece. Então, assim, eu só tô aprendendo aqui cada dia que passa. São quase 25 anos aí brincando de inovação, tomando várias pauladas, mas assim, a cada dia a gente aprende uma coisa nova. Aqui eu tô aprendendo muito com as mulheres, aprendendo muito com essa questão de comunidade, diversidade, inclusão. E são bandeiras que nós percebemos que é importante registrar que a prefeitura trouxe isso para cá, para o Hub, né? Ela tinha essa perspectiva e a partir dessa nova gestão, onde houve um chamamento da Secretaria Municipal de Inovação e que se pensou nessas questões, a gente tem a legitimidade de defender o que já deveria ser defendido há muito tempo. E com isso a gente vê a realidade atual do Hub. E quando a gente tem um farol, né? Um farol literalmente, porque assim é importante falar porque o nome do nosso amigo, o nome da empresa do nosso amigo é Farol Negro, né? Tem todo um porquê, mas é um farol. Quem está aqui percebe isso na prática. Ele é um farol, inclusive, não só para negros, mas que os negros se sentem representados. Fala um pouquinho da como nasce o Farol Isso. Negro. E aí, para falar de Farol Negro, eu vou começar falando até de mim. Sim. Eu sou Romero Matheus, eu sou jornalista, pós-graduado em política, consultor, mentor em brand, gestão de marca e carreira. Tenho umas 4 campanhas políticas, né, para deputados e outros cargos eletivos, né, na minha experiência. Ano que vem, 2026, eu faço 20 anos de comunicação. Oh, beleza. Então, assim, é um tempo bastante dedicado a isso. E também sou artista, sou cantor, sou compositor Isso nos une. de Black Samba Soul. Então, por que eu falo todos esses meus lugares? Inclusive dizendo que eu sou filho de Dona Lúcia e de seu Romero, que é meu pai. E filho de Ogum, que é o orixá, que é essa energia que me rege, que rege os meus caminhos. Por que eu digo isso? Porque todos esses atravessamentos poderiam me partir. Todos eles poderiam ser pedaços e muitas pessoas vivem nesses pedaços e não conseguem ser uma só. E foi a partir de um rebrand pessoal, da minha gestão de marca pessoal, da gestão da minha identidade e das minhas imagens, que eu consigo me encontrar e consigo perceber que eu poderia ser todos esses em um só. E a Farol Negro não nasce com o nome Farol Negro. Ela nasce desde quando eu tinha 14 anos para 15, que eu ganhei o meu primeiro concurso no colégio,
o nome da música era Brasil, que era uma música que falava de preconceito social nesse processo. E eu faço uma música nesse livro chamado Brasil, de uma crítica social, começo a me entender nesse movimento social, desse processo, inicio minha faculdade e no meu TCC, sabe qual foi o nome do meu TCC que eu entreguei em 2007, que eu passei? Foi Quilombo Virtual. Eu ainda lembro o tema, Quilombo Virtual, a análise do cyberespaço como mídia alternativa para a expansão de grupos organizados negros de Salvador. Naquele período, de acordo com o IBGE, em 2007, apenas 0,5% dos negros pobres de Salvador tinham acesso regular à internet. Então, como é que a gente vai pensar em uma revolução a partir de um dado tão embrionário? Se apenas 0,5% das pessoas pretas e pobres de Salvador têm acesso regular à internet, como que elas vão poder fazer a revolução por lá? Minha hipótese trazia isso. Então, hoje, a Farol Negro, ela é um sonho que vira realidade porque eu acreditava desde 2007. Eu sabia que que a internet, o cyberespaço, era a mídia mais democrática que a gente poderia expandir os nossos negócios. Hoje, uma marca, um influenciador, ele não precisa de uma grande produtora para poder alcançar uma marca e ser patrocinado. Naquele período que eu começo meus estudos de marketing, de jornalismo, de publicidade, você tinha que ter um grande contrato com uma grande produtora. Hoje, esses atravessadores ainda existem. Sim. Mas os influenciadores, pessoas que têm a sua vida de cultura, de influência, elas podem fazer o contato direto. Então, eu já entendia que a negritude, que as pessoas negras, elas tinham um caminho muito significativo. Então, quando eu constituo a Farol Negro, depois de ter mais de 7 anos, uma agência full service, né, que trabalha todos esses serviços, como aqui os parceiros da 071 estão aqui, que trabalham com várias áreas, eu já tive uma agência nesse modelo, só que eu entendi que a minha especialidade era branding, era gestão de marca. Eu era o artista na publicidade. O que eu gostava era de dizer, o melhor nome para isso tem que ser esse. Só que em determinado momento eu precisava de mais ferramentas para poder ter a convicção daquilo. E quem me deu essa ferramenta? O branding. Começou a dizer, não existe pensar estratégia se você não tem dados. E eu falei, então branding não é apenas comunicação, é comunicação mais administração. Então comunicação com business é branding, comunicação com finanças é branding. E aí eu começo a me especializar nisso. E por isso eu digo, tem muita gente chamando de branding, o que na verdade é marketing, muita gente chamando de marketing, o que na verdade é propaganda. Sim. E a gente tem que ter essa compreensão. Gestão de marca é sobre pensar as identidades e as imagens para conseguir fazer. E você, Rocha, se considera uma marca? Estamos trabalhando nesse processo, né? Agora com a ajuda do Ilustre, quem sabe vamos avançar bem forte nisso. Inclusive, talvez seja uma marca, porque assim, tem uma questão aqui que sempre permeia aqui no Hub, né? Que fala que Rocha é muito amor. Engraçado, mas é um termo que eu estou cada vez mais me apropriando disso. Inclusive, eu estava falando com 2 grandes amigas em outro momento aqui, que eu passei por um momento de retomar a composição, né? E assim, não vou entrar em detalhes, mas Marcão, que é outro parceiro nosso aqui, até estava fazendo uma resenha, porque eu mostrei uma música recente que eu fiz, falando do sagrado masculino, a importância disso, né? Então, assim, e muito dessa história, nessa questão do amor, o poder da cura do amor. A gente falando de ancestralidade, energia, tem muito isso, entendeu? Então, assim, as conexões acontecem muito por conta disso. Eu simplesmente vejo a pessoa altamente criticado por isso, mas não tem isso. Se eu vejo uma necessidade, eu vou atender aquilo e muitas vezes não sou eu que vou tratar de fato, mas eu vou abrir o caminho, entendeu? Eu vou abrir o caminho, e aí fala nosso pai Algum aí, eu abro esse caminho e aí a conexão acontece. Então, assim, como eu conheci uma parceira nossa, Mônica Thaís, você com certeza conhece, foi assim, veio falar, veio tirar uma foto no Hub, eu falei, tá, e aí? Não, porque outra amiga nossa, Renata, enfim, diversas pessoas, você, inclusive a gente vai tocar nessa história, então assim, e aí eu entendi que na realidade é isso, então a marca talvez seja essa, eu tenho que trabalhar mais isso, né, e deixar isso mais evidente. Exatamente, foi uma coisa muito importante que você falou, as pessoas dizem muito que Rocha é amor. Eu vou te explicar agora aqui diretamente como funciona um pouco do método Farol. Pronto. O nome da minha empresa é Farol Negro porque
O meu slogan é luz e caminho para marcas negras e negócios de impacto social. Perfeito. Ah, Romero, você só atende pessoas negras? Não. Mas a minha metodologia é afro-referenciada. Então, qualquer pessoa que me contrate vai compreender que a minha base de cosmovisão, de pensamento, é africana, é afro-brasileira. Eu parto desse lugar. Então, eu não tenho como pensar uma estratégia de comunicação que ela não seja diversa, que ela não seja múltipla. Isso é afro-referenciamento. Eu não atendo exclusivamente pessoas negras, mas o meu modelo, a minha estratégia, o meu método é afro-referenciado. Mindset, né? Completamente afro-referenciado. Então, quando eu digo luz e caminho, luz é onde você busca, é o objetivo. Muita gente acha que política é apenas do cunho partidário. Política é o ato de decidir. O ato de decidir é quando você define seu objetivo. O quê? Luz é o objetivo. O caminho é a estratégia. Então, Rocha diz, Romero, eu quero alcançar isso profissionalmente. A gente vai entender qual é o objetivo que você quer alcançar e vai traçar o melhor caminho. Política e estratégia. Minha pós-graduação foi nisso. Minha pós-graduação na UNEB foi em política e estratégia. Quando eu falo desse método farol, que a pessoa diz, mas como que ele funciona? Vou dar exemplo prático. Você falou que rocha é amor. Que as pessoas falam que rocha é amor. As pessoas falam, não é a sua identidade, é a sua imagem. Então, a partir do momento que você fala o elemento amor, as pessoas veem você como uma pessoa amorosa. Amorosa deriva de acolhimento, de afetividade. Então, Rocha é uma pessoa acolhedora. Acolhedor, esse verbo acolhedor, e ser uma pessoa acolhedora, a partir de uma anamnese que eu faço, a partir de suas bases, de sua imagem e de sua identidade, a gente pode compreender que acolhimento é um ativo seu. Perfeito. Um ativo. Então, o que a gente sempre estudou com empresas frias, eu transformo para pessoas. As características das pessoas são equivalentes aos ativos e passivos das empresas. Só que nas empresas a gente trabalha isso com números. E eu trabalho isso com características. Então, de repente, se Rocha, a partir da anamnese, compreende que é uma pessoa acolhedora, isso vira um ativo, a gente vai buscar caminhos para a Rocha que potencializem esse ativo. Eu nunca vou poder construir um caminho profissional para você que não potencialize esse seu lugar acolhedor. Sabe, vou te dar um exemplo. Você é uma pessoa acolhedora. Quem acolhe, acolhe alguém. Então você precisa de mais pessoas na sua relação. Sim. Aí a gente vai construir um caminho para a Rocha que seria de um engenheiro químico, que vai ficar dentro de um laboratório de pesquisa. Não dá, gente. O ativo dele é acolhimento. Acolhimento você precisa de outras pessoas. Então você é uma pessoa de cunho social. Perfeito. Então não existe mágica no método. Agora não existe mágica, mas existe magia. Mas existe magia. Isso. E Falando aí você sabe de magia, que no ramo a magia acontece. Falando de magia nesse sentido. Eu acho muito massa quando se fala isso, que não existe mágica, mas existe magia, porque magia, ela existe um fator experiência num processo, Perfeito. mas existe um fator de sentir. A partir do momento que as pessoas te percebem nesse lugar e você se reconhece nesse lugar de ser uma pessoa acolhedora, você começa a construir isso na sua rotina de vida. Perfeito. Da mesma forma que você pode descobrir um passivo. Sim. Você pode ter um passivo. E esse passivo, durante a mentoria comigo, você pode transformar ele ou anulá-lo, ou transformar um passivo em um ativo. Sim. Eu tive mentorada minha, que inclusive hoje é minha contadora, a Aline Alves, que eu admiro muito pelo caminho que tem percorrido, que ela não tinha um dos ativos que ela tem hoje. Legal. E ela desenvolveu, hoje está caminhando muito bonito aí na vida dela profissional, já abriu a segunda empresa dela nesse campo que deu na mentoria de marca dela e carreira. Então a gente tem que compreender que quando a gente decide se investigar, as chances são muito maiores da gente acertar. Porque o sucesso para mim, de qualquer pessoa que é mentorada por mim, e de qualquer empresa, principalmente para quem empreende, é dormir e acordar sorrindo. Quando você consegue dormir e acordar sorrindo, eu estou feliz. Porque isso vai te dar dinheiro, porque isso vai te dar paz, porque isso vai te dar uma vida.
Eu chamo isso de prosperidade consciente e saudável. Tem gente que é rica que não sabe, que não tem consciência sobre a riqueza que tem. Sim. E são variadas riquezas possíveis. Mas você precisa ter consciência do momento da vida que você está e de se isso é saudável ou não. Então é isso que eu construo com a Farol Negro, que era um sonho e que hoje é uma realidade. Hoje tem 2 organizações que eu presto consultoria de modo mais amplo, que são organizações que eu admiro como marcas negras, né? Que é a organização Iniciativa Negra, que é uma ONG nacional hoje com expansão internacional, que eu sou consultor de brand e expansão de marca, e a Sociedade Protetora dos Desvalidos, SPD, que é a primeira organização civil negra do Brasil. Eu sou consultor dessas 2 organizações que eu admiro e que me confiaram a possibilidade de pensar o planejamento de expansão dessas marcas. Fora o volume de outras empresas que eu sou consultor de modo mais específico e de mentorias. Então, assim, a Farol Negro nasce para dar luz e caminho para marcas negras e negócio de impacto social. Mas sobre magia... Vamos voltar. Você tem alguma pergunta sobre isso para mim, Rocha? Fica à vontade. Claro, meu amigo, claro. Até porque quando a gente for voltar para o primeiro momento, né, que a gente lançou na abertura e não desenvolveu, eu conheço o Romero a partir, como eu falei, do amigo Jonas, que é da 071, e que a princípio o Romero tinha vindo para agradecer algo que aconteceu de uma conversa que eles tiveram lá atrás, e aí o Jonas, que também tinha recentemente me conhecido, detectou isso que a gente falou de acolhimento e falou, não, rapaz, você precisa conversar com ele que vai ser legal. E aí você chega lá só para dar um oi, como você bem falou, assim, não, vim dar só um oi, o Jonas aqui veio me apresentar, falou que, enfim, e eu senti logo no início da chegada que ia ser uma coisa meio rápida, né? Porque ele falou assim, vem aqui, eu falei, não, entra aqui, aí ele entra na sala, aí Jonas, vou ter que ir, eu falei, beleza, vamos aqui, aí a gente começa a conversa um pouco mais fria, enfim, e aí de repente eu começo a falar do que é que eu imaginava que o Hub deveria representar e tudo mais, ele explica a missão do Farol, ainda assim, tantos detalhes, mas de repente vem uma coisa da energia, né, e aí faz uma citação, rapaz, tô sentindo uma coisa aqui com você que eu acho que a gente tem que desenvolver. Aí eu olhei, e aí aquele momento foi meio mágico, porque assim, sim, eu tava, né, entendendo um pouco dessas questões, e aí a pergunta que eu quero falar é isso, como você permite a magia, já que a gente não vai entrar em detalhes, não sei o que você prefere conduzir, mas como é que você permite a magia interferir nas suas ações? Porque eu tenho feedback de várias empresas, desde que a gente começou as nossas parcerias aqui, você fazendo mentoria para as empresas daqui do Hub, o feedback que elas me dão, então eu percebo que muitas vezes você dá uma olhada e fala assim, não, Rocha, eu quero conversar com aquela pessoa ali, eu acho que tem caminho. Então, assim, a magia é presente. Então, até onde a magia se permite, né? Porque a nossa aproximação foi ampliada pela magia. Exatamente. E realmente foi algo de abrir caminhos, né? Então, fala um pouco sobre isso. Eu digo assim que até uns 3, 4 anos, eu considerava que toda a minha entrega como consultor, como artista, como mentor, ela era muito mais por um fator de habilidade, de experiência, né? Até eu lidar com 2 casos muito específicos, né? De pessoas, CEOs, né? De empresas, mulheres pretas, e que uma delas, né? Ela estava em depressão e não sabia, não tinha diagnosticado isso. Ela veio com a empresa, a gente fez o trabalho para a marca dela, e aí a solução, né, do relatório que eu gerei para ela era de que fechasse a empresa, abrisse bancarrota, fechasse a empresa, porque o negócio já não estava mais rodando, e reabrisse de uma outra forma, com um novo escopo, com uma nova visão, que ela iria aproveitar todos os ativos da antiga empresa e iria rodar, e provavelmente o público dela nem sentisse, né, que houve uma mudança jurídica, né, seria muito mais um reposicionamento. E vim muito feliz falar isso com ela. Quando eu falei, ela falou, Romero, eu não posso não, se eu fechar minha empresa, eu morro. Eu falei, como assim? Ela falou, não, é sério, se eu fechar minha empresa, eu morro. Minha empresa é minha vida. Eu falei, eu estou colocando o plano aqui para você. A gente vai fechar um negócio e vai abrir outro, e pela minha experiência aqui, você vai ganhar
2 vezes mais do que você está ganhando hoje. E hoje você está ganhando com um passivo absurdo, que você não tem mais como pagar. Você vai ganhar isso de modo dobrado e sem esse passivo, então vai dar certo. Qual o problema? Ela falou, não. E aí eu percebi naquele momento, uma coisa que eu não tinha percebido ainda, que eu só atendi empresas, né? Era que sobre a dificuldade de dissociação da pessoa do negócio. Ela não conseguia dissociar ela do negócio dela. Sim. Então, por isso que ela não podia encerrar o CNPJ. Para ela encerrar o CNPJ era encerrar o CPF. E aí eu disse, não. Quem não pode ser encerrado é o seu CPF. Que aí só em outro plano, só fora daqui do AIE. Mas o seu CNPJ pode sim. Pode, e você deve fazer isso para você ter uma saúde melhor. Eu encaminhei ela para um psiquiatra e falei, eu só volto a atender o seu negócio, não é apenas sobre dinheiro. Eu só volto a te atender depois que você passar e tiver um relatório, né, do profissional de que você pode voltar a cuidar do seu negócio. Né? E ela foi, depois de 4 meses ela voltou, encerramos o negócio, abrimos outro. Ela hoje, graças a Deus, está bem, né? Está dormindo e acordando feliz. Importante. O negócio está com recurso, é um negócio, precisa ter lucro, está rodando. E aí eu aprendi, porque quando eu vi alguns horizontes para a empresa dela, na hora do relatório, parte era experiência, mas teve umas 2 coisas que eu coloquei no relatório dela que não tinha como prever. Sim, nem toda a minha experiência podia determinar que eu disse assim, você vai criar uma empresa disso, desse tipo de negócio. Sim. Aí na hora, no dia ainda mais me questionou, mas por que isso? Eu falei, olha, isso é o que eu estou sentindo. Não tinha. E hoje ela é desse ramo. E bem colocado. E bem. Então, assim, naquele momento, foi o primeiro momento que eu percebi que tinha mais do que apenas a técnica envolvida. Perfeito. Eu estava muito afinado com as energias, muito afinado com o orixá, muito afinado com o Inquice, muito afinado com quem me rege. E quando você é muito verdadeiro com o que você faz e com quem te abençoa, você recebe presentes. E acho que orientar pessoas é um presente e uma missão. Verdade. Muita gente fala, Romero, por que você não vai cantar, já que você ama cantar? Eu falei, é porque é maior do que eu. É porque não é só sobre mim. Não é apenas para eu ser feliz. Outras pessoas precisam sorrir. Perfeito. Tem 2, 3 casos aqui no Hub, se conhece muito bem, de pessoas que estão sorrindo mais a partir da mentoria, a partir da consultoria. E é isso, Rocha. Quando se fala de magia, é essa magia. Entender que é maior do que a gente, que não é individual, que é coletivo, é cosmovisão africana. Perfeito. Cosmovisão africana é estar afro-referenciado. E por isso o afro-negro é afro-referenciado. Ela não é exclusiva para pessoas negras, mas ela parte de um pensamento afro-referenciado. Então, se alguma marca não se sente confortável a adotar estratégias afro-referenciadas, automaticamente ela não vai achar interessante os serviços da Farol Negro. Porque a gente parte disso, inclusive para partir esse mal que a gente vive, que é o racismo. Sim. Né? Então, nada melhor do que adotar uma metodologia afro-referenciada, afrocêntrica, afrodirecionada para a gente poder conduzir os nossos trabalhos. Então, e é interessante você tocar nesse assunto, porque a vinda da Farol veio muito na perspectiva, a partir da nossa conversa, ele não tinha muita dimensão, mas a questão de aproximar, todos devem saber, mas os que não sabem vão saber agora, a Farol tem uma penetração muito forte nas comunidades. Isso. E tem uma voz, né, para chegar. Então, quando eu falo que eu queria trazer para o Hub a diversidade e a inclusão, muitas vezes, né, existe a questão da colorização, então as pessoas falam, a Rocha não é negra, eu falo, mas é negra, mas enfim. E eu falei, não, da mesma forma que a gente trabalha com as mulheres, então a gente bota mulheres para estar à frente das mulheres, alguém que já tem autoridade, né, em comunidade com os negros para poder estar aqui e fazer essa voz. E aí nasceu, inclusive, o Black Talks, foi o evento que a gente fez no ano passado, foi um sucesso. E foi nessa linha, a gente criou do zero, era o mês de novembro, e queríamos fazer um negócio, e aí, Romero, você é o cara, vamos montar isso aqui, estruturamos, junto com o pessoal da 071, foi um sucesso, esse ano vamos ter de novo.
talvez até em mais edições. Exato, mais edições. E exatamente para isso, para poder a comunidade entender. Então vocês estão assistindo a gente, entendam, aqui o Hub ele representa, ele busca essa representação, vocês precisam estar aqui. E essas pessoas que estão aqui é para mostrar para vocês que é possível. Se no passado eu ouvia muito isso, o pessoal pensava que isso aqui era um shopping center, que pagava para entrar. Não, venham conhecer, vocês vão ver mulheres poderosas aqui dentro, vão ver negros, vão ver LGBTQI, AP+. enfim, todo o cenário que é a Salvador. Então, assim, inclusive startups, empresas de tecnologia e inovação, o trabalho da Farol Negro atende muito às suas necessidades, porque ele consegue pensar você de uma forma mais holística e pensando a longo prazo, né? Muitas vezes você está ali no campo das ideias, tem que fazer a validação do protótipo, MVP, tem tudo isso. Mas quando a coisa começa a andar, tem uma outra etapa aí que você vai ter que estar preparado, que é a parte de mercado e a parte de brand. E aí a Farol vem muito a calhar. Então, por isso, é o nosso parceiro, está aqui conosco. Fora isso, a representatividade é real, né? Tem todo um axé verdadeiro na ação. Total. E nas perspectivas, as mentorias, inclusive mentoradas brancas, mulheres, Isso. deram feedbacks muito positivos. Então, como ele disse, não é só para negros, mas é para quem precisa. Então, essa é a questão de acolhimento. Isso. Então, assim, quando você falou aquilo, me tocou, porque assim, você precisa de pessoas. Eu estou no local certo, é um hub. Então, você precisa de pessoas, é aqui que a gente vai acolher, é aqui que a gente vai realizar, e vai ter coisas que eu acho que não consegue fazer, não tem problema, é o próprio ecossistema que se alimenta. Então, quando tem um Romero aqui, quando tem uma Mônica Thaís, quando tem um Awaira, quando tem um BNB, IFBA, enfim, a gente tem vários atores aqui para potencializar isso. E aí eu queria puxar de você isso. Como você convidaria a comunidade negra de forma que ela perceba que aqui é real? E se for o caso, venha conhecer, né? Porque às vezes não é só a fala. Vem aqui ver de perto, venha ver Romero aqui, vai trocar figurinha com ele, as pessoas ficam querendo acessar ele aqui. Se você vier aqui, você vai bater com ele no corredor, entendeu? Então aproveita, fala um pouquinho. Toda quinta-feira é um dia exclusivo que eu tô aqui o dia todo no Hub. Então, assim, esse negócio de digital é muito bom, mas se quiser conhecer mais, chegue mais perto. Né? Então, a coisa principal que eu digo, toda quinta-feira, outros dias estou, mas toda quinta-feira é sagrado que eu estou aqui diretamente com o Hub. É esse meu compromisso com esse espaço. Então, se você vier, quiser trocar um papo, quiser conhecer uma metodologia afro-referenciada de gestão de marca, carreira e expansão de negócio, venha conversar comigo, venha conversar com a Farol Negro, porque se o seu negócio tiver alguma inclinação de impacto social, aqui é o seu lugar para a gente poder começar a trabalhar. Então, o que eu sempre digo, Rocha, é que uma parte do compromisso que eu tenho é auxiliar e cuidar de pessoas. Então, é um compromisso que eu tenho nesse processo e que eu não abro mão desse compromisso de cuidar de pessoas. Aqui no Hub, nessa nova gestão, eu tenho tido essa possibilidade. A gente estava brincando ali agora. Sim. 50% do meu pro bono por mês eu deixo aqui no Hub de pessoas que eu atendo gratuitamente, mas com muito gosto. Sim. Com muito gosto. Não são pessoas que vêm aleatoriamente. A gente conversa, verifica o perfil. Eu considero que são pessoas que precisam mais e a gente faz esse atendimento aqui, nesse processo. Uma vez me perguntaram como é que eu dividia sobre ser artista, ser consultor, ser mentor. E eu disse assim, se eu paro de cantar, eu perco o meu combustível para poder mentorar. Sim. Então, assim, é uma simbiose. Uma coisa liga a outra. A energia retroalimentando. A gente só tem que compreender aonde a gente dedica o volume de energia no momento que a gente pode dedicar essa energia. Então, é o que eu sempre falo. O parceiro ali tá quase caminhando ali no processo. Atrás das câmeras. Uma atrás da outra gravação. Mas se ele não estiver atento, se ele não for sensível, Sim. Se ele não for sensível, eu não fico à vontade numa entrevista. Você não fica à vontade numa entrevista. Perfeito. Então, uma coisa muito importante é que a gente tenha essa autorresponsabilidade sobre qual é a nossa missão aqui. Sim. Acho que descobrir o que você veio fazer nesse plano é algo extremamente importante. Ah, Romero, mas todo mundo tem que saber no mundo? Não. Mas que você se dedique sua vida a investigar isso. Que você só vai ter ganhos
Sim. Todos os dias, se você parar para se investigar, você vai estar ganhando. Todos os dias. Então, o primeiro momento de fazer, eu só atendi a empresa. Hoje eu atendo pessoas. Financeiramente é vantajoso? Financeiramente, não. Sim. Contudo, não é sobre a parte financeira apenas. Perfeito. Existe um negócio que eu posso ganhar meu recurso de uma forma, existem outras coisas do meu negócio que me alimentam de outras formas. Sim. Uma das formas que eu sou alimentado é com o auxílio de pessoas. E aprendo muito com essas pessoas. Verdade. Chego para uma pessoa e digo, na semana que vem você vai trazer todos esses noções de fluxo aqui de sua empresa. Essa pessoa estuda, faz e traz. Eu aprendo também com isso. Sim. E já posso dar uma mentoria melhor para a próxima. Sim. E isso ir acontecendo O tranquilamente. fluxo continua, você aprende, repassa, absorve, repassa, absorve, Exatamente. E Uma mantém grande a energia possibilidade fluindo. agora, né, da gente caminhar para conseguir fazer um processo de mentoria um pouco maior, coletiva, de impacto social, Sim. com empreendedores de Salvador. Não é isso? Isso, com Topa, certeza. Rocha? Claro, vamos firme. Essa possibilidade? Vamos firme. Inclusive, hoje tivemos a visita do pessoal do Impact Hub e eu comecei a alinhar com ela a possibilidade daquele nosso projeto. Exato. Entendeu? Deles apoiarem, porque eles trabalham com projeto de impacto, querem fazer algumas ações. Eu falei, a gente está trabalhando uma questão. Inclusive, a gente está com um processo que acabou de finalizar aqui do Hub, de aceleração do Hub. Acabaram de entrar 12 startups, que é nosso parceiro, a Waira, está conduzindo. A gente tem uma outra aceleradora aqui chamada Guerin, que acelera empresas. Perfeito. E em breve a gente vai estar. Não De sei se já impacto, pode dar né? esse spoiler, mas É? enfim. Eu acho que vai sair um pouquinho aqui. Vai, jogue logo. A Farol em breve De vai estar impacto. fazendo esse projeto, né? Que a gente vai estar fazendo uma aceleração de impacto, né? Para um público De impacto. de impacto. Então vai ser um trabalho assim diferenciado. A gente já está começando a montar essa rede de colaboração, né? E aí vai estar à frente nosso amigo Romero aqui, o Hub apoiando mais uma ação, né? Para colocar Salvador no cenário de diversidade mundial, com resultados reais, né? Resultados reais. E isso é importante, porque quando a gente dá a oportunidade para a pessoa da comunidade, a gente vê os resultados. Exato. É isso. Uma coisa, agora eu quero te fazer uma pergunta, Rocha. Vamos lá. Vai tomar seu papel de repórter agora. Vamos. Daquele primeiro dia que você entrou, né, que você conheceu essa estrutura, qual era a sua impressão naquele momento do tamanho do seu desafio? Sim. E qual é a sua impressão hoje? Eu, quando entrei, achei que tinha tudo, porque assim, sempre trabalhando com inovação, projetos, então falei, não, fiz o projeto, tá todo redondinho, já sei tudo o que tem que fazer. Em tese, né, foi fundamental esse projeto, que muito está estruturado a operação aqui. Mas o desafio se tornou muito maior, porque quando você falou a primeira impressão que eu tive, eu me lembro que eu entrei, comecei a receber visitas, e o pessoal chegava e falava assim, pô, que lugar legal, que vista linda. E aí eu olhava pra frente e falava assim, parece que eu tô em São Paulo. Eu falei, peraí, amigo, você tá em Salvador. Então, aí ficou muito clara a questão de não ter representatividade natural. Então, a gente está trabalhando até a identidade visual nesse sentido. E aí o desafio cresce, porque aí entende que tem que acolher, né, os nossos. E os nossos, na maioria, 80% são negros, tem diversidade, tem tudo isso. Então, as mulheres, não tinha muita mulher no Hub. Hoje a gente tem, eu acho que pode dizer que está quase 60-40, se não tiver 50-50. E na maioria dos dias, eu digo, né, presencial, a gente tem mais mulheres do que homens aqui no Hub. E isso é ótimo. Muito importante. Não era assim. Você sabe, você viveu, né, no outro momento. Como vivi. Inclusive foi isso, né? Quase que eu não tenho a oportunidade de conversar com você por conta de uma referência. Mas, enfim, foi importante demais isso. Então, o desafio cresceu, mas a energia que me motiva também cresceu, entendeu? Por conta da rede. O que me dá força é a rede. Eu sei que eu sozinho não faria nada. Hoje em dia a gente realiza muito a partir do engajamento do próprio ecossistema. Então, esse é o segredo atual. E a gente fala que a magia acontece no Hub por isso. Porque um está ajudando o outro. Os que se permitem estão vendo os resultados. Então tem outros que ainda não sabem o que está acontecendo porque não estão frequentando, mas quem está aqui chega a ser... Tanto que eu tive um resultado de uma pesquisa agora, deu o NPS de 0 a 10, deu 9. E eu falei, rapaz, está muito alto. Não, mas é porque só respondeu quem está frequentando o Hub. Eu falei, então é por isso. Porque assim, tem pessoas que talvez vão criticar porque não sabem o que está acontecendo aqui, mas quem está vindo... Então isso para a gente é um resultado importante. Assim, o desafio cresceu, mas a partir do momento que a gente traz esses parceiros, a exemplo da Farol, e que vem e mostra resultado, a gente começa a sonhar mais e entender que o sonho é maior, o desafio é maior, mas a quantidade de parceiros juntos está crescendo, então a gente vai chegar lá. O que eu posso dizer para você é que você sempre soube que a minha presença aqui era por conta do ambiente. Sim. E a minha permanência aqui é por conta do ambiente.
enquanto esse ambiente estiver como está hoje, saudável, com boas relações, com oportunidade real para as pessoas e com a sua dedicação e de sua equipe, para que o clima continue assim bacana, eu sempre vou estar. Eu estou nos ambientes que eu me sinto confortável e não me sinto drenado. Isso é muito importante. A gente tem que compreender, e aí você que está ouvindo, Sim. a gente tem que compreender se os ambientes que nós estamos, se eles nos drenam ou nos expandem. Ah, Romero, como é que você decide o local que você frequenta, pessoas que você mantém no seu hall? Assim. A pessoa te drena, suga a sua energia, então ela te drena. Essa pessoa te expande, então ela merece estar perto de você. Então acho que é isso. Acho que a contribuição que eu queria trazer para você é essa. Enquanto o Hub continuar sendo esse ambiente que me expande como marca e como pessoa, eu continuarei aqui e estarei disposto a colocar minha experiência, minha expertise e as minhas relações para poder impulsionar esse negócio que cada vez mais se parece uma família, né? Então, Estamos caminhando para isso. Muito bom, muito bom. Pessoal, com isso a gente tá. Foi bom que você já puxou um gancho aí, porque assim, estamos finalizando o Conexões Hub Salvador, um podcast que nós estamos criando para poder mostrar essa possibilidade. Inclusive, vamos ter outros podcasts. Em breve, vamos estar abrindo para quem queira fazer podcast, usar o espaço e os equipamentos, assim que tiver tudo isso pronto. Mas eu aproveito aqui para convidá-los a nos seguir nas redes sociais, desde o hubsalvador.com, que é o site principal, tem o Instagram, Hub Salvador. Vou pedir para o Roberto também apresentar as redes dele, falar um fechamento, mas fica o recado para vocês, né? O Hub vem para integrar, a magia acontece no Hub por conta das pessoas, né? E a partir do próprio ecossistema se retroalimentando, a gente está conseguindo realizar muita coisa. Então, meu amigão, eu agradeço a você, foi muito bom essa nossa conversa. Aí, meu velho. Fala um pouquinho aí das suas redes e vamos para cima. E aí, quem gostou mesmo aí, quem quiser trocar um papo, já brinquei, né? Esse negócio de digital é muito bom, mas se quiser saber mais, chegue mais perto. Vai lá no meu site, romeromateus.com.br e vai no site da Farol Negro, farolnegro.org. No Instagram, Romero, você vai dar prioridade a mim, então vai ser @RomeroSouEu. Só isso, bem fácil. E o da Farol é @farolnegro.lab, que é esse laboratório de impacto social ligado à comunicação afro-referenciada que a gente faz. Então, foi um prazer estar aqui, né? Inaugurando, né? Estreando esse projetinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que a coisa está acontecendo. Vamos para os próximos. E agradecer a todo mundo, agradecer a galera da 071 que está aqui fazendo toda essa cobertura, esse processo. Parceiros de sempre, né? Isso. Digo, não é só a técnica, é a energia também. Pra gente poder ficar bacana aqui. Perfeito. Tamo junto, parceiro. Valeu. Mais uma vez? Porra, valeu. Valeu, meu irmão. Valeu, meu Isso velho. aí. Tamo junto.